Lembrando que quando ele fez o livro que eu já apresentei para vocês, né, As 3 Crianças que Descobriram a Doença da Cabeça Quadrada, ele ainda não tinha a construção da leitura formal, ele não estava alfabetizado, digamos assim, como a gente fala, né? E no ano seguinte, que a gente já vai falar de 2021, precisamos nós, enquanto família, né, fazer uma imersão no espaço que sai do nosso contexto familiar, no sentido de casa, cidade, e precisamos fazer uma imersão em outro espaço, né? E aí vocês vão perceber, a partir das fotos que eu estou disponibilizando para vocês e alguns pequenos vídeos curtos, de como ele começa a construir novos aprendizados. Ele vai trazer o que a gente já falou lá na frente, né? A gente vem discutindo, que ele vai trazer esse conhecimento prévio, né? E aí ele vai trazer uma gama de conhecimentos prévios, ele vai adquirir novos conhecimentos, mas ele vai precisar levar para a escola, né? Porque aí a escola já vai estar voltando no segundo semestre de 2021 para o sistema híbrido, ou seja, alguns dias, na verdade 2 dias na semana, ele precisava estar na escola junto com a professora. Então ele iria trazer para a escola, né? Vamos falar que é trazer, porque a gente hoje está aqui dentro de uma escola, para a escola, esse conhecimento prévio que ele adquiriu nesse processo, trazendo esse conhecimento prévio para dentro da escola. E agora? Como é que vai acontecer essa aprendizagem significativa? Pra quem é esse vídeo? Ao chegar na escola, com toda essa bagagem que ele traz, esses conhecimentos adquiridos, né, esses conhecimentos prévios que ele tem, a professora começa a fazer o processo, digamos, da educação formal, né? Estruturar texto, trabalhar ortografia, mas sempre ele dizendo, né, o que estava dando satisfação para ele, né, que era o que ele vivenciou lá. Então ele ia contar a roda de conversa, ele ia falar do que ele vivia, né? Ele estava contando o que ele viveu. Então ele foi construindo até que nesse processo da aquisição da escrita formal, né, falando ortografia, da gramática e como organizar um texto, do que é esses elementos que compõem um texto, né, da biografia. Então essa educação formal que é preciso fazer, né, ele levou os elementos. E surgiu, então, né, além da produção das ilustrações, que são os desenhos feitos do processo, ele já sai daquela construção apenas de um elemento, de um personagem, para criar um cenário. Há uma evolução nesse processo. E aí, a evolução na escrita, que aí vocês vão perceber, ele mesmo vai ler para vocês o livro que ele construiu a partir dessas vivências, né? E que a professora usou também, fez uso desses elementos que ele traz para explicar questões formais
das ciências, da geografia, da matemática, né? Faz essa interdisciplinaridade com esse contexto. Então, vocês vão ficar vendo o meu filho, que ele agora vai ler para vocês, aí vocês, na verdade, vão ouvir a voz dele, ele vai dar voz ao que ele mesmo escreveu, tá? As Aventuras de Gui na Arapuca. Texto e ilustrações Guilherme Antônio. Eu dedico esse livro ao meu amigo Sérgio Otti porque ele é muito especial para mim. Obrigado, Mopote. Em uma tarde ensolarada, meu pai Guto resolveu tirar umas férias para ir para a praia de Arapuca, que fica próximo à residência Arte Arapuca, no Conde. A residência Arte Arapuca é rodeada por matas e por falésias. Na região tem uma casa do dono Sérgio Otti, uma casa na árvore, 2 chalés, uma plantação e alguns pinheiros. A paisagem é muito bonita para o mar. Lá na residência eu gosto de jogar uno também, andar na mata, ir para a praia e jogar bocha. Com minha mãe, meu pai e Sérgio, nós nos divertimos muito. De repente, Sérgio nos convidou para irmos para a praia de Arapuca, mas lá tem muitas falésias impedindo a passagem. Nós decidimos atravessar, subimos e descemos muitas vezes e finalmente chegamos na praia. Depois de muito esforço, finalmente chegamos na praia. Daí saímos em uma aventura em busca das Pedras Roxas. No caminho, achamos quartzos rosa. Nós adoramos eles. Continuamos a aventura em busca das Pedras Roxas. Finalmente, nós encontramos e pegamos um fragmento delas para uma experiência de criar o quartzo verde. Por fim, voltamos para a residência, daí Sérgio nos convidou para a frente da casa para contemplar a paisagem. Esse momento é muito gostoso para mim, porque ele representa muito na minha vida. Meu nome é Guilherme, eu gosto de caminhar e meu aniversário é 1/10. O nome do meu pai é Augusto e minha mãe é Elisângela. Meu irmão se chama Otávio e minha gata se chama Nami. Eu moro em João Pessoa, no bairro Castelo Branco. Então, pessoal, a gente traz agora uma reflexão, né, para que vocês comecem a pensar e a refletir o próprio processo de vocês. O próprio processo de que aprendizagem vocês estão proporcionando para os estudantes de vocês, né? Então, assim, a compreensão, né, a gente vai elencar algumas reflexões. O meu aluno, o meu estudante, ele consegue transferir com capacidade de explicação, ou seja, ele consegue explicar o que ele está aprendendo, né? Ele consegue descrever, ele consegue enfrentar situações novas, né? Porque a gente também vai estar trabalhando do processo emocional, né? Ele consegue fazer uso do que ele aprende, né? Quando a gente fala fazer uso, no sentido de ele consegue levar o que ele aprende na sala de aula para o contexto social dele, ele consegue fazer uso, essa aprendizagem está causando algum significado na vida dele, né? Então, são alguns elementos que a gente tem que começar a refletir. Eles estão assim, vocês conseguem pensar que vocês estão também trazendo para vocês, porque a gente não pode esquecer que toda vez que a gente ensina, a gente aprende muito mais. Toda vez que eu falo, a minha próxima fala vai ser melhor, porque eu vou começar a fazer as minhas reflexões. E aí, sempre que a gente ensina, a gente aprende, tá bom? Então, assim, se estão conseguindo, parabéns. Mais uma, mais duas, mais 3 educadoras, enfim, N educadoras e educadores no processo de não só levar a educação, a aprendizagem significativa, mas de trazer significado também para o seu processo pessoal, formal, profissional, porque não existe a diferença. Nós somos intrínsecos àquilo que nós ensinamos e o que nós aprendemos, tá? Não se sai nada de dentro da gente se a gente não tenha. Então, muito obrigada por hoje. Espero outra vez estar com vocês. E é isso. Boa sorte, bom ano letivo. Que a gente consiga vencer esse vírus, que a gente consiga sair desse processo tão doloroso para tantas perdas
mas que nesse momento foi necessário que esse encontro tenha sido de forma virtual. Um abraço, muito obrigada.